Olá, pessoal. Saudações prevencionistas, professor Ademir Duzzi, vamos dar continuidade aí ao tema dessa semana. Vamos lá, estou falando de prevenção e combate a incêndios, passando algumas definições para vocês aí. Tranquilo? Vamos lá. Dentro do material, né, ou pós-queima de um material, a gente tem chamado os produtos da combustão. Então, quando o combustível queima, né, vai liberar aí alguns resíduos, a gente chama, né, gases no fogo, a chama propriamente dita, calor e, em alguns casos, aí, fumaça, tá certo? São os produtos que a gente chama da combustão, que normalmente são gerados aí após a queima. Gás do fogo, não. São os vapores produzidos pela combustão. Os materiais combustíveis mais comuns contêm o quê? Carbono. Então, quando queimados, ou se transformam em dióxido ou monóxido de carbono. O mais comum é o monóxido de carbono, né? Dependendo do tipo de material. Eu tenho um extintor que é de dióxido de carbono, tá? O CO2. É justamente para isso, ou seja, para combater a chama, tentar tirar o oxigênio daquele ambiente. A chama, né? Parte visível, luminosa, que às vezes pode ter cheiro ou não, né? Fumaça, melhor dizer, nem a chama. Entretanto, calor, fumaça e gás podem ser desenvolvidos em certos tipos de queimas sem a presença de chama. Tá? A gente falou lá do etanol, né? Pega fogo, né? A gente não percebe a chama. Está pegando fogo, mas a gente não vê a chama. O calor, medido em graus, temperaturas, viu? Responsável pela propagação do fogo, pode causar desidratação, exaustão, estresse, seja por calor ou lesões irreversíveis no aparelho respiratório. A gente vai até mostrar alguns vídeos aí mais para frente mostrando justamente isso, pessoas que tiveram toda a parte desde a garganta, esôfago, enfim, laringe e pulmão, queimaram internamente por causa do calor que respiraram. Fumaça, né? Normalmente um produto visível, né? Tomar cuidado que eu posso ter os dióxidos, monóxido de carbono da vida, e às vezes pode ter aquela fuligem, né? No papel pega fogo, a cana de açúcar, quando coloca fogo, você vê aquelas fuligens caindo, né? Ou uma mata, quando pega fogo numa mata, numa beira de estrada, começa a cair aquelas fuligens no quintal, as donas de casa às vezes ficam até bravas, né? Acabou de lavar uma roupa, colocou uma roupa lá para secar e acabou caindo aquela fuligem e sujando a roupa novamente. As fases da combustão, importante a gente conhecer essas fases, né? Porque dentro de um barracão, dentro de um prédio, né? A gente mostrou até o incêndio aí do Joelma. Então eu fico confinado dentro desse prédio. Então o incêndio está ali dentro, ele está confinado, então eu tenho que conhecer algumas coisas, né? Primeiro, requer procedimentos, cuidados de ventilação e técnica especial de combate para evitar maiores perdas. Eu tenho que tomar cuidado com a ventilação também, porque o oxigênio eu estou jogando quando estou ventilando, tá certo? Então, eu estou alimentando mais o fogo. Então, que tipo de ventilação que eu preciso? Aí eu preciso de uma ventilação para eliminar a fumaça lá de dentro, para que eu possa ter acesso visível ao fogo. Enfim, é um método aí dessa ventilação ou exaustão, né, do sistema. E conhecer essas três fases de progressivo do fogo fica mais fácil, às vezes, de entender. Lembrando, né, que está sempre preparado para situações de emergência. Yo, funky mama, you're looking at me. My magic fantasy, funky mama, the beat of my heat, my fire, and I'll pump the beat. You cook and I fry, watch my body, don't be shy. Né, mas a gente sempre fala, né? Sempre esteja preparado para situações de emergência. Eu, por exemplo, às vezes eu entro em prédios, antes de propriamente olhar lá o elevador, eu vou procurar onde fica a escada, né? Eu tenho que se ela está visível ou não, a escada de emergência do prédio, né? Saídas de emergência. E observar se lá naquele andar que você está, ela não está trancada também, né? E as crianças brincam, principalmente condomínios, né? As crianças brincam naquelas escadarias, tal, o pessoal às vezes tem que já trancar aquilo ali, é proibido, tá bom? Uma emergência, você já viu, né? Como é que vai achar a chave e o cadeado?
E conhecendo essas fases que a gente está falando aqui, né, a gente tem a chamada fase inicial ou fase incipiente da queima, né? Ou seja, está pegando fogo, imagina aqui um barracão e aqui um prédio, 1, 2, 3 andares, certo? 3 pavimentos. Então, está pegando fogo lá no primeiro pavimento, ok? Por isso que eu nunca posso subir, ó, pegou fogo, vou subir. Se a chama não chegar aqui em cima, olha lá os gases, ó. Lembrando lá, né? Quase 80% das pessoas morrem na onde? Nem chegar perto da chama, por causa dos gases. E começa a pegar fogo tudo aqui, se você não morrer pelos gases, o fogo vai chegar lá. Ou você vai morrer queimado ou vai ter que pular. E muitas vezes é fatal. Então, às vezes eu estou aqui e não consigo descer, então é mais fácil eu pular lá do primeiro andar, né? Tomar uma corda, aproveitar uma corda com lençóis, tentar descer, enfim, uma escada para poder sair. Por quê? É a minha segurança, né? O que eu falei para vocês, eu se enrolar numa coberta, molha ela, uma manta, alguma coisa, né? Deixe bem encharcada, é mais fácil atravessar e chegar até a saída, tranquilo? E aqui é a mesma coisa, ó, tá lá, pode chegar lá 500 e não sei quantos graus, mas os gases estão subindo, se o fogo não me pegar, os gases vão acumular em cima. E a segunda fase, ó, fase de queima livre, né? Tá tudo pegando fogo aí, pode às vezes chegar aí quase 500 graus de temperatura, certo? E a fase é mantida enquanto houver condições ideais, tendo combustível, tendo oxigênio, a chama vai se mantendo, tá certo? Essa queima livre, ó, suprimento de oxigênio é todo consumido. Mas sempre tiver as janelas abertas, portas, ou seja, isso só vai alimentar o fogo por mais tempo. Então tá pegando fogo, ó. Chega no determinado momento e vai pegar fogo em tudo. Mas pode ocorrer. Em casos que a gente vai mostrar daqui a pouco, o exemplo do fosso elevador, sobe e pega fogo lá no último andar, sem ter pegado nos andares anteriores, tá bom? Ó, tá pegando fogo em tudo, ó. Fumaça, gás acumulando lá em cima. A temperatura tá altíssima aqui em cima também. É de fogo lento, né? A gente começa a diminuir esse fogo, né? Ou seja, não tem mais chamas, mas a temperatura ainda está alta, pode chegar, às vezes está 500 graus ainda, sem chama. Mas os gases estão tudo ali, ó. É um grande perigo, tá bom? Em 2013, incêndio de depósito de combustível lá em Duque de Caxias. Olha só, nós temos imagens, inclusive, do momento da explosão, Hernani. Nós temos imagens do momento da explosão, vamos colocar agora? Vamos colocar agora, olha lá, imagens do momento da explosão. E olha como o fogo espalha. Espalha geral. Aí a explosão jogou o produto para o lado de fora do depósito. Meu Deus do céu. Produto altamente inflamável. E já tem casas pegando fogo também, né? Exatamente por conta disso. E o asfalto, a gente percebe até o asfalto está pegando fogo do lado de fora do depósito, onde o caminhão também vai sendo destruído. Aí ainda é o momento da explosão, mas já com as imagens ao vivo, você vai perceber, Wagner, agora sim, olha só, que até o asfalto é danificado pelo fogo, as casas também vão sendo atingidas e os bombeiros vão tentando justamente resfriar os imóveis que ainda não foram danificados, porque a situação é bastante complicada. Parece que numa situação dessas, o mais certo é justamente isso, resfriar o entorno para evitar que as chamas se alastrem para depois, sim, combater o fogo efetivamente, Wagner. Pois é. Na verdade, o bairro, neste momento, está sem energia elétrica, a rede foi destruída nesse trecho, atingindo o fornecimento de energia para o bairro de Vila Maria Helena, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O fogo, você pode perceber, Wagner, já atinge inclusive a vegetação, as árvores estão queimadas, olha só, tudo vai sendo consumido pelas chamas por conta desse incêndio no depósito de combustível em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O fogo parece que diminuiu um pouco, as chamas já chegaram a mais de 20 metros de altura, mas ainda é intenso o incêndio neste depósito com 6 tonéis, com 6 tanques de possivelmente álcool em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Além do caminhão do lado de fora, fecha lá, ó, no depósito, tem um outro veículo destruído no interior do estabelecimento. Ali do lado esquerdo do vídeo, olha aí, um outro veículo, um outro caminhão destruído, portanto o prejuízo é grande, 2 caminhões danificados, totalmente destruídos, e pelo menos 4 casas numa contagem superficial. É possível que o número seja bem maior, né, Wagner? Pois é, e o que está me preocupando também, agora, além do transformador é a vegetação também próxima ao depósito.
E ali tem muito mato, ali tem muitas árvores. Aí o transformador vem embaixo daí, você vê ao vivo, você está acompanhando ao vivo no Balanço Geral o que está acontecendo em Duque de Caxias, na Vila Maria Helena, depósito de combustível a informação que nós temos que ali funcionava o depósito atualmente com muito álcool, repleto de álcool, a casa pegando fogo ali, a casa pegando fogo. Tem um carro atrás da casa. Já tem um carro também. Terceiro veículo ali, ó. É o terceiro veículo pegando fogo. Agora, a vegetação, quando começar a lastrar essa vegetação, esse também é um problema sério. Quer dizer, não é um incêndio que vai se resolver de uma hora para outra, vai ser apagado de uma hora para outra. Não deverá ser. Tomara a Deus que esse fogo não se alastre de uma forma gritante, porque a vegetação em volta do terreno também está sendo atingida e aí pode afetar outras casas também. Nós temos um caminhão do Corpo de Bombeiros aí despejando água direto e reto, despejando água, resfriando, como você bem falou, as casas ao lado aí para evitar um dano maior, mas de qualquer maneira as labaredas ainda estão muito altas e muito intensas mesmo, né? Exato, o prejuízo é muito grande, a gente já contabilizou 2 caminhões, um carro de passeio, pelo menos 4 casas, além do depósito propriamente dito, são milhões em prejuízo, né, Wagner? Uma situação que só não é pior porque, pelo menos por enquanto, não há informações sobre feridos ou sobre mortes. Olha só como o fogo realmente atinge a vegetação e até a rua. O álcool, possivelmente o álcool é um combustível, ele ficou espalhado por ali, né? E atinge vários pontos. A outra casa ali vai sendo consumida, não há profissionais do Corpo de Bombeiros deste lado. Possivelmente, se aquele fogo ali não apagar sozinho, aquela casa é mais uma a ser destruída aí pelas chamas. Agora sim, ó, os bombeiros começam a jogar água diretamente no depósito, hein? Agora, uma das mangueiras vai jogando água para resfriar essa estrutura que fica perto dos tonéis, perto dos tanques, Wagner. Então, a gente vê aí situações, né, complicadíssimas, e era um depósito que, se me falha a memória na época aí, era um depósito que não estava legalizado, enfim, inflamável para todo lado, né, teve um grande prejuízo aí nesse ambiente. E aí o exemplo do circo aí lá do Rio de Janeiro, né? (17 de dezembro de 1961). A sessão da tarde do circo estava quase terminando e era grande a expectativa pelo número final. Aplausos e grandes vivas ao salto mortal do trapezista, a multidão maravilhada com o artista, quando o pânico tomou conta daquela plateia de 2.500 pessoas que se descobriu envolvida pelas chamas de um fogo iniciado no ponto mais alto do toldo. Esta foi a maior tragédia de circo até hoje registrada, com um rastro de 317 mortos, 500 feridos e 120 mutilados. Nesse próximo vídeo, a gente vai ver situações que o ambiente de tanques é muito complicado. Por quê? Normalmente, o que está pegando fogo, a gente não pode fazer muita coisa. A gente tem que resfriar os outros para evitar que pegue fogo. Teve um Santos aí na Baixada Santista, não me falha a memória, há alguns anos atrás, aí, que veio empresas até de fora do Brasil para auxiliar no combate ao fogo. Ficou lá vários dias pegando fogo os tanques. E no final, acabou pegando fogo em tudo, aí não conseguiram apagar o fogo diretamente. Ele acabou se extinguindo a maior parte dele, né? Pelo menos as informações que eu tenho. Então, esse vídeo aqui mostra a questão dos acidentes que ocorrem aí, né, nesses casos.
que eles estão jogando água aqui no fogo, e aqui todos os outros jatos estão resfriando os demais tanques. Esse aqui está com uma labareda grande nele aqui, ó, deixa eu ver a situação. E a distância no combate a incêndios aqui é uma segurança bem maior para quem está combatendo, porque o risco, que vocês vão ver aí de explosão, é altíssimo. Olha o tanque, ó. Levantou o tanque inteiro, ó. Saiu a tampa dele, ó. A equipe tem que estar afastada, porque ó, espirra líquido inflamável, ou sei lá, normalmente inflamável isso daí, né? E espalha para todo lado. O tanque foi para um lado, espalhou o incêndio mais ainda. Por isso a importância de combatente sempre estar com essas roupas de proteção, né? Justamente para evitar queimaduras graves aí. Tá no meio de uma chama dessa aí é complicadíssimo. Mais uma explosão, a tampa. Esse permaneceu no local, estourou. Você vê a tampa que ela saiu voando aí, né? E pode atingir pessoas muitas vezes. E para descontrair, né? Anyone else? Going, go! 210! Vamos interromper esse vídeo aqui para não ficar muito longo, gente. Tá? E a gente entra na próxima parte do vídeo dessa semana, ok? Até daqui a pouco. Tchau, tchau.